Meus queridos e amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marcos Antônio e você está conosco mais uma vez para nós estudarmos mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical, onde nesta feita nós estamos estudando a lição de número 5, que tem por título O Lamento de Jó. As lições de Escola Bíblica Dominical são divididas em tópicos e esta basicamente tem 3 tópicos que são: o primeiro tópico, o primeiro lamento de Jó, por que nasci? O segundo tópico, temos o segundo lamento de Jó, por que não nasci morto? O terceiro e último tópico, temos o terceiro lamento de Jó, por que continuo vivo? E aqui nós queremos agradecer ao Senhor nosso Deus por mais esta oportunidade e por você estar conosco aqui e pedir que você confira se você é inscrito no nosso canal para que você permaneça conosco e também sempre receba os nossos vídeos. Então vamos para mais uma das lições da Escola Bíblica Dominical deste quarto trimestre de 2020, onde nós estamos estudando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O patriarca Jó, homem de Deus, que foi acometido por tão grandes sofrimentos, é exemplo nas Sagradas Escrituras de alguém que é perseverante. É comum nós ouvirmos frases como a paciência de Jó. Só que quando nós iremos meditar nos lamentos de Jó, vemos que Jó aparentemente está murmurando, está reclamando. Jó está colocando diante de Deus, através de lamento, que são salmos ou expressões poéticas que manifestam a dor e o desejo deste que clama ao Altíssimo para que se fique livre desta dor, dessa situação de incômodo. Meditar sobre o sofrimento é um dos grandes dilemas da história das civilizações, onde as pessoas sofrem e a filosofia tenta uma explicação, a ciência tenta uma explicação, a teologia tem também sua definição. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras falam muito sobre o sofrimento, mostram as expressões dos homens diante do Deus que o consola, manifestando a sua graça sobre aqueles que se lamentam pela situação constrangedora que se encontra. Um Deus que ama a sua criação, que fez todas as coisas perfeitas. Muitas vezes, na mente daqueles que sofrem, eles perguntam a Deus o porquê. Por que tal situação lhe acometeu? O patriarca Jó, não sabendo o que acontecia no transcendente, no diálogo entre o adversário e Deus, não sabia nas entrelinhas por que ele passava toda essa situação e tentava indagar. E segundo a teologia da época, só havia sofrimento naquele que fosse injusto e naquele que não temesse a Deus. E aí que lhe acarreta mais sofrimentos psicológicos, porque tanto Jó como sua esposa e os seus amigos entendem que Jó está distante de Deus e transgrediu os mandamentos de Deus, por isso que agora ele se encontra nessa situação terrível. Sem dúvida alguma, o sofrimento é acarretado pelas consequências da queda, pelas consequências do pecado e desta natureza pecaminosa. A básica explicação por que nós sofremos simplesmente é porque o coração do homem abriu para o desejo do inimigo, da estrela da manhã, daquele que quis ser semelhante a Deus, e o homem também, na sua soberba, desejou ser semelhante a Deus e ter conhecimento como Deus. E agora a terra é amaldiçoada por causa do homem. Agora os sofrimentos fazem parte do dia a dia do homem criado por Deus. A.R. Cabrit diz: o pecado sempre acarreta o reconhecimento da culpa e a justiça da punição do pecador. A culpa significa que o pecado cometido merece censura e punição. Paulo, na Epístola aos Romanos, ele diz que a criação geme pela expectação da manifestação dos filhos de Deus. É incômodo para todos nós tentar compreender como o sofrimento
aparece para um inocente, como um bebê é assassinado, como uma família inteira sofre um acidente automobilístico e pai, mãe, filhos, pequenos e maiores, todos morrem. Como alguém que prega o evangelho é assassinado a tiros, como pessoas pacatas e simples, como os idosos, são violentados até a morte, como pessoas, tanto crianças, adolescentes, jovens, são violentados sexualmente por pessoas da própria família. Simplesmente, há coisas que nós não conseguimos compreender porque tais coisas acontecem sobre pessoas que não infringiram o mal a ninguém. Mas uma coisa é certa, o sofrimento está estabelecido sobre a história da humanidade, desde que, agora, o desejo de ser onisciente ou ser semelhante a Deus servia como uma culpa na consciência dos seres humanos, quer acusando-os, quer defendendo-os, conforme Romanos 2,15. A Bíblia Sagrada existem vários textos, é vasto as situações em que mostram sofrimentos semelhantes. Como, por exemplo, Raquel, quando dava à luz ao seu filho, e chamou de Benoni, que significa filho da minha dor. Pelo que, pela cultura dos judeus, o peso de um nome sobre um ser era muito forte. Jacó mudou-lhe o nome de Benoni para Benjamim, que é o filho da minha mão direita, que é o filho da minha destra. Tentar compreender as diferenças sociais em alguns países, onde no mesmo momento pessoas morrem de fome, do lado de grandes arranha-céus dos bilionários, é algo bem constrangedor e que incomoda a mente de qualquer pessoa sã. Nas Sagradas Escrituras, nos Salmos, onde é muito exemplificado a dor do coração daquele que é justo, daquele que teme, daquele que está cercado pelo mal e pelo sofrimento, e que as suas lágrimas são a sua companheira durante toda a noite. No Salmo 73, um salmo bem clássico a respeito desse sofrimento e dessa incompreensão sobre tudo aquilo que acarreta sobre a vida do justo, o salmista do Salmo 73, ele diz que quanto a mim, no verso 2, quase que se desviaram os meus pés, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. E nessa prosperidade, ele diz que não há aperto na morte dos ímpios, mas há firme força para eles. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como um adorno. No verso 12, ele diz que eis que são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as mãos na inocência. O salmista está quase decidindo deixar o temor diante de Deus, porque aquilo que ele desejava, aquilo que ele necessitava, ele via na vida daqueles que praticavam o mal e não via a prosperidade aparecer sobre a sua vida. Só que o próprio texto do Salmo 73 nos dá a resposta. Antes, no verso 14, ele diz que todo dia eu tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Certamente, tu, fazendo referência a Deus, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Isso significa que por mais que o justo e aquele que tema a Deus, ele sofra nesta vida, existe uma consolação eterna preparado para estes, enquanto aqueles que aparentemente estão neste mundo de forma próspera e que tudo aquilo que desejam têm, mas a sua alma, distante de Deus, está reservada para estes a escuridão eterna, o fogo e o ranger de dentes. O livro do Apocalipse nos diz
que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Os mártires estão diante de Deus, clamando ao Senhor nos seus lamentos por vingança. E o Senhor Deus, sim, confirma que haverá essa vingança, porque é Deus quem retribui, mas que muitos ainda iriam sofrer e morrer como eles pela causa do Evangelho. Quando nós abrimos o livro dos Salmos, nós vemos o sofrimento e a dor que há no peito daqueles que são justos e que buscam a Deus nas madrugadas em meio ao seu sofrimento, em meio às suas aflições, em meio às suas tribulações. Falar sobre aflições nas Sagradas Escrituras, em especial para aqueles que são justos, existe uma palavra-chave para isto, que é a palavra produzir ou produz. Aqueles que perseveram, mesmo em meio ao sofrimento, ainda nesta vida, eles recebem de Deus muito. Veja, Romanos capítulo 5, a tribulação produz. Veja Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz que a disciplina, que parece não ser de alegria, mas depois ela produz frutos pacíficos nos exercitados por ela. Veja Tiago 1, 2, que diz: tende grande alegria quando vos forem enviadas várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz. Então, aqueles que permanecem perseverantes diante de Deus, tendo o Espírito Santo que geme com gemidos inexprimíveis, no momento da dor e da aflição, com certeza, vão produzir para Deus aquilo que vai lhe agradar. Em relação aos seus profetas, aos seus apóstolos, aos pregoeiros da palavra, o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos neste dia, porque é grande o vosso galardão nos céus. O texto clássico de Mateus capítulo 4, a partir do versículo 35, que fala de uma tempestade que sobreveio no barco de Jesus e os seus apóstolos, mostra o desespero daqueles que achavam que iriam morrer. Jesus repreende o vento e o mar, também repreende o coração dos incrédulos discípulos que não se entregavam completamente à obra. E logo, quando eles transpassaram o mar da Galileia, viram que do outro lado havia mais um grande desafio. O endemoniado gadareno, com a legião de demônios, foi liberto e foi levantado como um grande missionário, onde até hoje existem igrejas cristãs na região que era chamada nos tempos bíblicos de Gadara. Entender que o sofrimento é a preparação para uma grande obra, entender que Deus tirou Israel do Egito e, ao invés de levá-los para a terra que mana leite e mel, levou para o deserto. E o próprio Deus ensina no livro de Deuteronômio, que ensinou para o deserto, para os testar, para os provar, para ver o que havia no seu coração, se eles iriam temer a Deus ou não. E no deserto faltava água, faltava comida. No deserto tinha perigos e tinha inimigos. Mas Deus sempre foi o amparo de Israel. Israel aprendeu a palavra de Deus e aprendeu a prestar atenção ao que Deus diz para vencer todas as adversidades. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, que também passou 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado pelo diabo, preparando-se para um grande mistério e para uma grande obra, vemos em Hebreus capítulo 2 que Jesus ele foi piedoso e reverente em meio às aflições, e por causa disso ele foi coroado ou consagrado o príncipe da salvação. Em Isaías 53, o texto diz que foi do agrado de Deus o moê-lo e o fazê-lo enfermar, mas que o nosso Senhor Jesus Cristo iria se agradar pela sua obra realizada. Quando contemplamos os textos das Sagradas Escrituras, aí a questão do sofrimento vai se aclarando mais na nossa mente e nós vamos nos aproximando entendendo que é em Deus que está o nosso conforto, é em Deus que podemos suportar toda sorte de sofrimento, porque temos um Consolador e um pastor que cuida de nós, que mesmo passando no vale da sombra da morte, o justo e a ovelha que confia no Senhor não temerá mal algum. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de sofrimento. Na Epístola aos Colossenses, Paulo diz que eu me regozijo em sofrer por vós. No livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo diz, porque eu não tenho a minha vida por preciosa,
contanto que cumpra o ministério que me foi proposto. O apóstolo Paulo é um grande exemplo de um homem de Deus que sofria os cravos de Cristo no corpo de Cristo, que é a igreja. É desta forma que o apóstolo Paulo fala. Em 2 Coríntios, capítulo 11, defendendo o seu apostolado, ele mostra a lista de desafios e de sofrimento que o apóstolo Paulo passou. Em Atos, capítulo de número 9, nos versos 15 e 16, o texto da chamada de Paulo, Deus fala com Ananias e diz, vai porque este é um vaso escolhido. E no verso 16 ele diz, porque eu lhe mostrarei o quanto que ele deve padecer por mim. Paulo, falando sobre Timóteo, que andou nas mesmas pisadas de Paulo, ele diz, em 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo 11, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou de todas. O texto de Hebreus, capítulo 10, e o versículo 32 diz, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, e o versículo 13, o texto diz, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 9 a 12, o apóstolo diz, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. E. H. Bancroft diz, em última análise, Satanás é a fonte primária de todo sofrimento, visto que é ele a causa primária de todo pecado. Ele também é o responsável imediato de muitos casos específicos de enfermidades e doenças, a respeito dos quais o Novo Testamento nos fornece exemplos. A. R. Cabtree diz que a existência do mal no mundo é o problema mais sério para todas as pessoas que creem em Deus. Cabtree ainda diz, é tão antigo como a raça humana. Toma muitas formas na perturbação do homem e tem lugar central nas mitologias, nos sistemas filosóficos, nas teologias e nas ideologias modernas. No Velho Testamento, o problema do mal é representado por vários pontos de vista através da longa história de Israel, sempre relacionado com a doutrina do pecado. Ainda relacionando o sofrimento ao pecado, H. Orton Willey diz, toda forma de pecado tem a sua própria pena. Há pecados contra a lei, contra a luz e contra o amor. Cada um deles tem a sua pena especial. Agora, como explicar que um homem como Jó, que Deus testifica dele para o diabo e diz, viste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, homem único. Ele é sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. E o próprio Satanás confessa que Deus o cercou com a cerca de proteção e de bênçãos. Como compreender, baseando-se primeiramente no próprio livro de Jó, todo esse sofrimento que veio sobre esse homem justo diante de Deus? A primeira coisa, onde se tem a primeira porta aberta para todos sofrerem, é a queda do ser humano. As Sagradas Escrituras dizem que não há nenhum que peque, não há nenhum sequer. E por trás ou acima de todo esse sofrimento de Jó, tinha a intenção de Deus de o fazê-lo crescer e também de que as áreas problemáticas ou desconjuntadas
ou descontroladas de sua vida fossem ajustadas, conforme nós veremos em lições posteriores, quando Deus se apresenta diante de Jó no redemoinho, lhe fazendo desafios quanto à sua experiência, santidade e conhecimento. Jó passou por todos esses desafios diante dos seus amigos, mas ele sempre procurava se justificar diante de Deus e dizendo que até Deus se apresentasse diante dele, porque ele seria provado e sairia puro como ouro puro. E que ele conhecia toda a ciência e todo o poder de Deus e iria entregar aos seus amigos. Veja que Jó precisa em alguns momentos ou em algumas coisas ser ajustado. E é nisso que estava o plano de Deus. Da parte do diabo, temos a tentação, temos o mal e a malícia de o fazer tropeçar e de o fazer cair. Coisa que o inimigo de nossas almas não teve êxito no patriarca Jó. O filho de Davi, Salomão, ele diz que a tristeza descai o semblante, mas aformoseia o coração. Da parte de Deus, em relação à dureza do coração do homem, o sofrimento tem a função de controle da alma, de impedir a soberba. O sofrimento, ele tem a função de nos trazer sabedoria e nos fazer pensar sobre as coisas brilhantes da vida e fugir dos desejos da nossa carne que só nos fazem tropeçar e se distanciar de Deus, que é onde nós temos o conforto e nós temos o ensino sublime. Até Aristóteles, ele disse o seguinte: quando o suportamos, não por insensibilidade, senão por grandeza de alma, o sofrimento é sublime. Mesmo considerando o sofrimento, e quando ele vem sobre a nossa vida, as nossas emoções são atingidas e muitas vezes as tribulações tendem a nos levar ao descontrole. Tentar compreender todas as minúcias da obra, das aflições e dos sofrimentos sobre o justo é um desafio. Paulo cita tristezas segundo Deus. O livro de Deuteronômio, no capítulo 29 e o versículo 29, diz que as coisas encobertas são para o Senhor, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Perceba que quando o Senhor Jesus Cristo é crucificado, os apóstolos estão trancafiados com medo de também serem crucificados, porque não entendiam como todas aquelas palavras de luz, de vida, de ressurreição, de milagre, de multiplicação, agora o mestre foi envergonhado no madeiro. Até então eles não compreendiam, até que o Senhor Jesus Cristo se levanta dos mortos e dizendo aos dois que iam de caminho para Emaús, diz: não convinha que o Cristo padecesse, sofresse, mas depois ressuscitasse e fosse assunto ao Pai, ou seja, e fosse vitorioso, para que eles pudessem compreender tudo isso e toda esta obra de redenção e de expiação, o Senhor Jesus Cristo soprou sobre eles o entendimento das Sagradas Escrituras, conforme Lucas 24, 45, no episódio de João, capítulo 20. Soprou sobre eles a iluminação, para que eles entendessem aquela obra e por que motivo Jesus estava agora de pé, levantado dos mortos, para vos esclarecer e depois ser assunto aos céus. Sem dúvida alguma, em todo o processo de Jó, Jó não compreendeu por qual motivo ele passava aquilo. Tanto que ele tinha certeza que daquela situação ele não sairia. Tanto também como aqueles que zombavam dele, cuspiam dele, jogavam terra nos seus olhos. Todos eles sabiam que Jó estava fadado ao túmulo e à sepultura, e esse era o desejo de Jó. Mas no capítulo 37 e o verso 15, é dito a Jó: porventura, sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz na sua nuvem? Os próprios amigos ou meio-amigos de Jó tenta fazê-lo entender que Jó não tem ciência de todas as coisas e como Deus está trabalhando em todo esse contexto, porque Jó não tem braço como Deus e não pode compreender os mistérios da criação do Deus Todo-Poderoso. No livro do profeta Isaías, no capítulo 40, nos versículos 13 e 14, o texto diz: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou?
Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Deus conhece todas as coisas no mínimo detalhe, e o ser humano não. É soberba e altivez de espírito nós acharmos que temos domínio em alguma área ou domínio sobre a nossa própria vida. O que temos que fazer em momentos que não compreendemos, porque fazemos a vontade de Deus e sofremos aquilo que nós achamos que não deveríamos sofrer, é nos prostrar diante de Deus e clamar a Deus o conforto e o consolo que só o Espírito Santo pode nos dar. O apóstolo Paulo, depois de ser agraciado com o entendimento do plano de Deus, não apenas para Israel, mas para toda a humanidade, e descrevendo isso em Romanos capítulo 9, 10 e 11, ele finaliza o texto maravilhado e escreve uma breve canção, que está no capítulo 11, do versículo 33 em diante, sobre a sabedoria de Deus, sobre a profundidade do entendimento de Deus, que ele foi revelando à humanidade até chegar a esse plano maravilhoso que era a igreja. Paulo diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Por que sofre o justo? Na teologia de Jó, o justo sofre porque Deus, de forma arbitrária, lança a mão sobre esse justo, o quebra, o destrói e o assola por sua soberana vontade, porque Deus é aquele que envia o bem e envia o mal. Devemos louvar a Deus porque mesmo em uma época tão remota, sabendo que a revelação de Deus veio de forma progressiva, o Deus que é o eu serei, de Êxodo capítulo 3, usando Moisés e todos os profetas, anunciou o Filho que é Jesus Cristo, e esse, por sua vez, anuncia o outro Consolador de mesma essência para estar ajudando no ministério dos apóstolos. Deus, de forma progressiva, mostrando as suas facetas e as suas ações, foi se revelando para nós. E nesta época de Jó, que compreende a época dos patriarcas, tudo o que era enviado, tanto o bem como o mal, vinha da parte de Deus, simplesmente porque ele queria enviar. Como entender o problema do sofrimento para o justo? Cyril Baxter diz que, diante dessa incômoda temática, ele afirma que atrás de todo o sofrimento do homem piedoso está um alto problema de Deus, e atrás de tudo isso está, subsequentemente, uma inefável e gloriosa experiência. Se a princípio é indesejável a experiência do sofrimento, o seu propósito, de acordo com a vontade de Deus, é sempre sublime. Foi o que o salmista disse no Salmo 119 e o verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Em relação a ser afligido e aprender os estatutos de Deus, temos um texto clássico que fala do espinho ou da estaca posto na carne de Paulo, onde até aqui ele não compreendia porque ele sofria tudo isso. Tanto em Filipos, como Anfípolis, Tessalônica, Bereia, Corinto, Paulo sofria grandes sofrimentos pela causa de Deus e pela igreja. E ele diz em 2 Coríntios capítulo 12 que ele orou 3 vezes para que esse espinho dele se afastasse, onde o Senhor Deus se apresentou a ele e falou explicando qual o propósito deste sofrimento. E a voz de Deus diz: a minha graça te basta, ou seja, o meu consolo, o meu favor, o meu amparo é suficiente em meio ao sofrimento, porque o meu poder se aperfeiçoa enquanto você está neste nível de dependência, neste nível de pobre de espírito, impedindo assim Deus que a altivez chegasse ao coração de Paulo por conta das profundas revelações que Paulo recebeu lá
nos altos céus da parte de Deus. Sido afligido, Paulo aprendeu. E quando ele aprendeu que o propósito era o poder de Deus que estava se ajustando em sua vida, ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, nas injúrias, nas tribulações, nas perseguições. E ele explica por quê. Porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Forte porque o poder de Deus está sobre a sua vida. Ele diz em Filipenses capítulo 4 que agora ele está instruído, tanto a padecer como a estar feliz e ter muito. Ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Ele recebe a ajuda de irmãos, mas tem hora que passa grandes privações, mas todavia ele permanece na presença de Deus. O livro de Jó trata da resposta à pergunta dos sofrimentos na vida do justo, que podem ser exemplificadas e na tentativa de responder mediante a tudo aquilo que os amigos de Jó já disseram a ele. Então, os sofrimentos na vida do justo significariam, primeiro, para nos fazer entender que nós devemos amar a Deus a parte de toda a consolação que nós temos aqui nesta terra, a parte de todas as bênçãos, de todas as situações que temos um grande consolo e um grande conforto nesta vida, nós devemos amar a Deus acima de todas essas coisas. O sofrimento, segundo, também pode ser entendido no sentido de purificar a nossa alma em piedade, ou nos fazer nos aproximar mais de Deus. Lembre-se que em Daniel capítulo 9 é explicado o sentido das 70 semanas, ou do cativeiro, ou da disciplina de Deus para o seu povo, e tem a intenção de purificar a Israel, de tirar a transgressão de Israel. E o terceiro ponto é que na história da nossa vida existem ações grandiosas demais em todas as áreas da nossa existência que a nossa mente fraca e limitada não vai conseguir compreender dentro da onisciência e da ciência do Deus que é eterno. Então existem coisas que Deus faz na vida de cada um de nós que nós nunca iremos compreender o porquê. Quando Deus quer nos explicar, como explicou a Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, sim. Mas quando não, nós precisamos apenas louvar e engrandecer a Deus a parte de todo o sofrimento, porque sabemos que no fim tudo converge para a glória de Deus, e o justo que perseverar em meio ao sofrimento poderá contemplar a face do seu advogado, a face daquele que o santifica, que o justifica e que o leva para a glória. Entramos agora no nosso primeiro tópico, primeiro lamento de Jó, porque nasci. É conhecido de todos que nós, seres humanos, quando somos introspectivos, quando somos fechados demais, a própria psicologia nos ensina que podemos ficar até doente do nosso físico, como por exemplo da garganta, dos intestinos, quando nós temos algo para pôr para fora, para desabafar, para falar e não o fazemos. Homens nas Sagradas Escrituras que sofreram tanto e colocaram para fora a sua dor, como Jeremias, como Davi, como o próprio Senhor Jesus Cristo, mostram que nós precisamos confessar diante de Deus e precisamos colocar para fora a nossa dor, porque até nisso há um alívio. O próprio patriarca Jó e até os seus amigos que ficaram 7 dias olhando para a dor de Jó disseram: nós não podemos ficar calados. E o patriarca Jó também diz: eu não posso ficar calado. Se eu fico calado, eu não estou justificado. E se eu falo, eu também não estou. Então, para mim, está um problema, mas eu preciso falar. Então, Jó sentia essa necessidade de colocar a sua dor para fora. Porém, em todos os 9 discursos de Jó, Jó não blasfemou de Deus. Não colocou diante de Deus uma culpa que não há, porque o Senhor é todo-poderoso e santo. Todavia, o desejo que Jó tinha no seu coração, ele expressou, semelhante a Jeremias, que disse que não queria pregar mais, semelhante ao Senhor Jesus Cristo, que disse: afasta de mim esse cálice. Somos seres humanos e precisamos falar.
A ciência, ela chegou à conclusão que quando o ser humano ora a Deus, que quando o ser humano fala a Deus, todo o seu psique e o seu corpo, tudo melhora. Ele sente a presença de um amigo, ele sente que ele está de fato falando para alguém e a consolação na sua alma, a paz na sua mente. E mediante a quantidade de vezes que essa pessoa fala com Deus, 1, 2, 3, até 4 vezes por dia, essa pessoa consegue suportar os sofrimentos da vida muito mais do que aquelas pessoas introspectivas e que não têm a sua religiosidade diante de Deus. Isso comprovou a ciência. O patriarca Jó vivia em um contexto da cultura da honra, onde ser desonrado na família, desonrado na sociedade, era pior do que a morte. É por isso que na primeira fase, ou na primeira parte do lamento de Jó, Jó lamentou o dia do seu nascimento. Jó desejou nunca ter nascido. E isso não significa que o patriarca Jó estava tentando gerar dentro de si força para dar cabo de sua vida. Não, não há espaço para suicídio nesse momento. Até porque Jó se consola por 2 coisas. Por saber que está sendo fiel a Deus, mesmo em meio a toda esta calamidade, e também por se lembrar como ele era, como as pessoas o abraçavam e o aplaudiam depois de todos os discursos. Mas ele não sabia que tudo isso iria lhe acometer. E aí ele começa a indagar e a pôr a sua alma para falar e dizer: por que eu não nasci? Eu não deveria ter nascido. E Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. O texto diz, no capítulo 3, depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido o homem, converta-se aquele dia em trevas. Quando Jó diz pereça o dia em que nasci, ele está falando no sentido de ser assolado, de ser destruído, de ser quebrado e desmanchado. Semelhante ao profeta Jeremias, em Jeremias no capítulo 20, dos versículos 14 ao 18, o profeta diz: maldito o dia em que nasci, no momento de crise, no momento em que ele não queria mais pregar, porque estava rodeado de falsos profetas, os líderes o perseguiam, a família o desprezavam, ele diz isso: o dia em que minha mãe me deu à luz não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu sem que se arrependesse. E ouça ele clamor pela manhã, e ao tempo do meio-dia um alarido: por que não me matou desde a madre? Ou minha mãe não foi minha sepultura? Ou não ficou grávida perpetuamente? Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam os meus dias na confusão. Veja como são semelhantes as palavras do profeta Jeremias com a do patriarca Jó. Pessoas que estão externando todo o seu sofrimento e toda a sua angústia, mas não são pessoas que estão com ousadia e coragem de blasfemar, de tocar na santidade de Deus ou de tirarem a sua própria vida. Quando o patriarca Jó, no capítulo 3, nos versos 4 e 5, em relação ao dia do seu nascimento, ele diz que esse dia se converta em trevas e que não resplandeça sobre ele a luz, que nesse dia contaminem-no as trevas e a sombra da morte. O patriarca está simplesmente dizendo que o dia que eu nasci, ele deve ser apagado da história, lançado nas trevas para que ninguém contemple. Semelhante ao Salmo 23, a sombra da morte, habitar na sombra da morte. Mas aquele que habita no esconderijo, aonde o próprio patriarca também está, poderá ver a surpresa do resgate de Deus. É como que Jó, dentro do seu lamento, estivesse dizendo: assim como um eclipse retira a luz solar de forma completa, assim é o meu desejo. Retire da história da humanidade a minha história, me apague completamente, sem que ninguém se lembre de mim. Esse era o desejo de Jó na sua dor. Jó, ainda na mesma forma poética de dizer que o seu dia do seu nascimento ele seja apagado, ele compara isso, segundo o versículo 8,
e diz: amaldiçoe-na aqueles que amaldiçoam os dias, que são peritos em suscitar o Leviatã. O patriarca Jó está evocando para o dia do seu nascimento a presença de um grande monstro marinho da época, que era chamado de o Leviatã. Um grande monstro poderoso e grandioso que engolia tudo aquilo que estava diante de si. Então o patriarca está dizendo que ele destrua a minha vida completamente, que eu entre no seu ventre e desapareça. Semelhante a isso, no versículo 9, ele fala na questão das estrelas do céu, que elas não tenham mais luz, segundo as estrelas da alva, a mais brilhante, a que aparece, que ela não exista mais, que ela não resplandeça mais. No momento de dor, no momento de angústia, o homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, desejou nunca ter nascido, porque o que ele passava era inimaginável. No nosso segundo tópico, segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto? Compreende os versos 11 ao 19, que diz: por que não morri eu desde a madre, e saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos, e por que os peitos, para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, está falando sobre os mortos estarem com eles, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos, juntamente, repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre de seu senhor. No contexto, Jó, ele quer ficar livre de toda essa situação. E para isso, ele desejou que o dia do seu nascimento fosse um dia de morte. Um dia em que ele nascesse ou saísse do ventre, mas saísse morto. Semelhante às frases odiernas sobre pessoas que meditam e pensam em tirar sua própria vida, essas pessoas, semelhante ao patriarca Jó, estão em busca da libertação do seu sofrimento, libertação da dor. Diferente das Sagradas Escrituras, que não está pregando, nem afirmando, nem confirmando que o patriarca Jó está buscando tirar a sua própria vida. Pelo contrário, o patriarca Jó se alegra em ser servo de Deus e em fazer a vontade de Deus. Ele ama a vida e ele diz no próprio texto bíblico que, como ele desejaria estar como nos dias passados, com toda aquela honra, com todos os seus filhos, com todo o seu gado, com todos os seus servos, mas ele está nessa situação. E ele dá um vislumbre no passado para o dia do seu nascimento, e ele diz: por que eu não nasci um natimorto, ou seja, por que eu não nasci um aborto? Porque eu não morri dentro do ventre de minha mãe. Jó se utiliza o ventre da mãe como a própria sepultura, fazendo referência às trevas. Então o desejo dele não era para mim ter nascido, não era para mim existir. A dor era tão constante que ao respirar, o seu corpo doía. Havia dor em todo o seu corpo. E nós já temos vídeos aqui onde nós falamos sobre os sofrimentos físicos e os sofrimentos psicológicos. Por isso eu quero lembrar você a estar com o sininho ativado. Com o sino ativado, você recebe aí todos os vídeos que nós aqui estamos promovendo sobre este grande livro que é o livro de Jó. Enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos a toda sorte de sofrimento. Mesmo tendo o amparo, o respaldo do Espírito Santo, temos o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. No mundo tereis aflições. E em meio a essas aflições, nesse mesmo texto, ele diz: mas tende bom ânimo, eu venci. Quando a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que é Ele quem nos dá a vitória. E a vitória é a nossa ressurreição, porque Ele ressuscitou. Chegaremos ao túmulo, chegaremos no dia da nossa morte, mas chegará o momento em que a voz de alarido nos tirará da sepultura e nós nos encontraremos com nosso Senhor.
No mundo nós temos muitos sofrimentos, passamos muitas angústias e injúrias, e muitas vezes desejamos coisas que não deveríamos desejar. Desejaremos não estar em algum trabalho, não estar fazendo algum tipo de atividade, nem ter nascido. Muitas vezes alguns pensam não ter o corpo que tem, não ter a aparência que tem, não estar no contexto social que esteja. Mas mesmo assim, ainda há mentes brilhantes e pessoas que glorificam e agradecem a Deus pelo simples fato de estarem vivas, pelo simples fato de estarem respirando. E muitas delas, até com deficiências físicas, conseguem fazer coisas segundo a uma grande força que recebem de Deus, que pessoas que têm saúde física, mas não têm uma saúde mental, não conseguem fazer. Meus queridos irmãos, chegamos ao nosso terceiro e último ponto sobre o lamento de Jó, que é por que continuo vivo, que compreende o capítulo 3, dos versos 20 ao 26. Se você está nos assistindo e ainda não deixou o like, faça isso agora. Se você desejar, deixe o like, apoie esse nosso trabalho para nós continuarmos aqui meditando na poderosa palavra de Deus. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura. Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim perturbação. É comum, é natural, é humano nós sentirmos o desprezo e acharmos que Deus está distante de nós e que não olha mais pela nossa vida ou pela nossa causa. No capítulo 40 do livro do profeta Isaías, no versículo 17, diz sobre Israel: Porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Israel, na disciplina de Deus, entendeu que esse sofrimento veio porque Deus os desprezou e os desamparou, e Deus não julga mais eles e nem olha mais para a sua causa. Mas os versículos posteriores nos explicam, no versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga, não há esquadrinhação para o seu entendimento. Ele dá vigor ao que está cansado, ou seja, visita na hora do sofrimento. Multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Até os jovens que são fortes e caem, eles cairão sim, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Existe um Deus que nos visita na hora do sofrimento. Existe um Deus que contempla a nossa dor. Só há um momento nas Sagradas Escrituras que nós vemos Deus se levantar do trono por causa de alguém. E quando ele olha para a terra e vê o contrito e o quebrantado de espírito, Deus se levanta do trono. É o Deus Consolador. É o Deus que age em meio à dor do seu povo, semelhante ao clamor dos hebreus no Egito e à salvação que Deus trouxe por meio de Moisés. Desejar ficar livre da dor e da aflição, ou desejar não ter nascido, ou desejar a própria morte, é algo comum às mentes que estão sobre uma grande tensão. Porém, tentar tirar a própria vida é outra coisa totalmente diferente. Tanto o profeta Elias como o profeta Jonas foram pessoas que desejaram a morte, porque estavam debaixo de um grande sofrimento e de uma grande tensão. Um sendo perseguido por fazer a vontade de Deus, e outro debaixo de um sofrimento permitido por Deus por não querer fazer a vontade de Deus. Mas nenhum deles intentaram contra o seu próprio corpo, que é o templo e a morada do Espírito Santo, não tentaram nada contra a sua própria vida. Por isso, quero aproveitar a oportunidade deste vídeo para dizer que
grandes homens de Deus sofreram. Muitos cristãos em todo o mundo sofrem. E Pedro deixa isso bem claro e ele nos convida à sobriedade. E ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí ele diz: ao qual resisti, firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Em uma linguagem mais simples, Pedro está dizendo: seja controlado e persevere no sofrimento, porque todo cristão em todo mundo sofre nesse momento, ou seja, não é só você que sofre. Então não há motivo, se alguém me assiste e deseja tirar a sua própria vida, não há motivo para nós intentarmos isso contra nós mesmos. Porque a vida é o dom que Deus deu e nós estaríamos se levantando contra a própria dádiva de Deus, negando a sua graça e a sua misericórdia. O motivo de permanecermos em meio ao sofrimento, se lamentando pela situação que vivemos, mas contemplando em esperança a manifestação de Cristo, é que nós temos a nossa salvação garantida pelo selo do Espírito, conservado pela santificação. Nós iremos nos encontrar com o Senhor lá nos ares. E toda dor, todo sofrimento, toda angústia, tudo aquilo que nós padecemos até hoje, dará lugar a uma alegria incontável, a uma dimensão de felicidade que nós não podemos medir, porque nós servimos ao Deus que nos coroará com alegria, ao Deus que encherá a nossa alma de gozo, porque o que Deus tem preparado para cada um de nós, nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido jamais ouviu, nem penetrou na mente ou no coração de homem algum. São as revelações profundas e os mistérios que estavam ocultos desde antes da história da humanidade. Mas Deus estava preparando tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável para cada um de nós. Hoje, conforme 1 Coríntios capítulo 13, nós conhecemos em parte, nós profetizamos em parte, nós temos um entendimento da verdade em parte, mas quando Ele se manifestar para nós, aquilo que é pouco ou que é parte que estava sobre nós, dará lugar ao pleno, ao completo e à perfeição. E nós iremos compreender por que eu sofri tudo aquilo que eu sofri. Por que pessoas perderam membros? Por que pessoas perderam a visão? Por que pessoas justas tiveram leucemia e câncer em outras partes do corpo? Porque o justo, que faz a vontade de Deus, foi no latrocínio tirado a sua vida. Porque muitas pessoas morrem de fome, não apenas em países como a África ou a Índia, mas também no Brasil e também no Nordeste. Deus permite a dor e o sofrimento, porque com isso eu finalizo. Nós estamos em um período escatológico chamado o princípio das dores. E muitos homens irão morrer. Uma terça parte do planeta pegará fogo, mas o nosso Deus está no controle de todas as coisas. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, dos versículos 8 ao 14, o texto diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, a testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Mesmo a humanidade estando gemendo com um tamanho sofrimento, que terá uma amplitude em um período da história chamado de a grande tribulação, as angústias de Jacó, nós sabemos que mesmo nisso, Deus está no controle de tudo. Os seus juízos sobre o pecado estão aparecendo. Mas os justos têm ciência da verdade. E com a graça do Senhor, nós iremos perseverar até ao fim
e teremos a vitória no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deixe o seu comentário neste vídeo. Não se esqueça de compartilhar esta lição para os seus familiares, para os seus amigos, para os grupos da sua igreja. Deixe o seu like e confira se você faz parte da nossa família, faz parte dos nossos inscritos, para que esteja sempre conosco, meditando nas Sagradas Escrituras. E o meu desejo, o desejo do meu coração, é que o bom Deus lhe conserve em meio às aflições, que o bom Deus lhe conserve em meio à dor, em meio às provações que vêm para nos aprovar, em meio às humilhações e às enfermidades, às crises financeiras e aos medos da vida, aos pensamentos contrários que desejamos ser transformados em pensamentos positivos de esperança em Deus. E é esse desejo do meu coração para todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus. Amém.